E aí João vem dizer que nós vimos a sua glória porque ele habitou entre nós. Porque ele montou um tabernáculo no nosso meio. Porque ele veio para ser o Deus que nós esperávamos no Messias. Para que toda a nação olhasse para ele. Se toda a nação entendia que aquela direção seria espiritual e não uma direção econômica, política, administrativa, a gente não sabe. Sabe que talvez a maioria pensasse assim. Mas ele vinha para ser o sinal de uma nova vida. E João está usando essa figura de montar a tenda no meio do povo, para que essa figura também voltasse à cabeça dessas pessoas, quando ele diz, e vimos a sua glória, ele habitou entre nós, ele se fez carne e montou a tenda no nosso meio. E quem lesse, ouvisse essa frase, diria, por que João está querendo dizer? Está querendo dizer que nós temos uma outra tenda aqui com a gente? Que nós temos uma outra coisa aqui conosco? Eu dei o nome da mensagem de hoje, uma tenda estranha no nosso acampamento. Quando você for assistir no YouTube, esse é o tema. Tem uma tenda estranha no nosso acampamento. Para o povo de Deus, o templo era o lugar onde Deus estava. No caso aqui, o tabernáculo. O sacerdote era o representante de Deus no meio do povo. O sacrifício era a maneira através da qual o povo se relacionava com Deus e a bênção de Deus voltava ao povo. E o sábado era o dia de descanso, onde todos e tudo se voltava para Deus. Algo interessante quando Jesus se manifesta entre nós. Ele diz que o templo ele vai destruir e reconstruir em 3 dias, e ele falava sobre o seu corpo. Portanto, o templo não é mais um lugar, senão o próprio Cristo que habita entre nós. O livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. É ele que faz a ligação entre Deus e os homens, porque não há mediador mais entre Deus e os homens, a não ser o próprio Cristo, e não mais um sacerdote. Quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é como se ele dissesse, eu sou o novo sábado de vocês, e o novo descanso de vocês, ainda que possamos ter dias de descanso na terra, e devemos tê-los. E quando o povo estava no templo fazendo um sacrifício, agora ele diz, eu mesmo sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a gente vem falando nesse início do livro de João, de que o templo, o sábado, o sacrifício, o sacerdócio, são o próprio Cristo. Quando João diz que ele montou a sua tenda no nosso meio, talvez o movimento mais esperado, divino e espiritual, é que o povo que olhasse para Cristo e olhasse para toda a sua história, ouvisse as palavras de Cristo e lesse toda a sua história, pudesse ver nele o cumprimento profético de tudo o que viveram de verdade, mas tudo aquilo apontava para o verdadeiro Senhor, para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Jesus é o tabernáculo fincado no meio do nosso acampamento. É para Ele que todos nós olhamos, Ele é o centro da nossa vida. Ele está no nosso meio e tudo que nós somos, fazemos, como nos imaginamos e como agimos, vem dEle. Acumulamos muita experiência nessa terra, muitas formações, mas fundamentalmente é o nosso coração, um lugar de altar dedicado a Deus, aonde tudo que vem dEle nos governa. Onde esse sacrifício central dita toda a conduta da nossa vida. Aonde não mais estamos num lugar ritualmente cumprindo ritos, até redundância da redundância, mas nós reconhecemos o Deus que em nós habita. Porque antes ele morava dentro de uma tenda, agora ele habita entre nós e ele habita em nós. Quando alguém diz, eu preciso da presença de Deus, não precisa mais. Você quem crê em Cristo, o Espírito habita em você.
A presença de Deus está entre nós e está em nós. Esse é o Senhor que temos e esse era o problema. Quando Jesus se apresenta, por isso ele diz aos seus irmãos, o problema é que eu falo coisas que eles não querem ouvir, por isso me odeiam, por isso não querem me matar. Porque eu incomodo. Eu não sou o tipo de ídolo ou Deus inventado pelos homens. Eu não sou esse tipo que posso ser governado. Vai para a festa, faz isso, finge de morto, rola, pega o graveto, faz um milagre. Não vou fazer isso. Eu não sou controlável pelos homens. Eu finco meu acampamento e minhas estacas no meio dos homens para se voltarem para mim. E entenderem que eu sou o Senhor. É por isso que eles me odeiam. Eu sou uma tenda estranha nesse acampamento.